Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2D de Prosa. Hoje será uma leitura de Uma História Triste, do escritor Manuel Antônio de Almeida, publicada originalmente no Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1854. Vamos lá? Dois passarinhos tinham tido na primavera uns amores muito inocentes e muito ternos. Começaram por um trinado alegre nos ramos da mesma árvore. Depois fizeram juntos um vôo para a árvore vizinha. Depois chamaram-se um ao outro nos pios muito doces para o denso da mata. Depois um deles baixou à terra e ergueu-se levando no bico uma palhinha seca. Sobre o rio que ali perto corria, debruçava-se o ramo de uma grande árvore e com suas folhas beijava quase a superfície das águas. Para esse ramo foi levada a palhinha seca que deu começo ao ninho. Por cima havia a copa da árvore, por baixo as águas do rio. O ninho ficou naquele meio voluptuoso de sombra e de frescura. Durante alguns dias passaram-se ali, ao pôr do sol, alguns mistérios que a solidão escondeu. Ouviam-se uns chiuros intercortados, o sussurro de umas asas que se debatiam, o ramo que se agitava. Depois a aragem, passando pela copa da árvore, desfolhava sobre o ninho as flores que haviam debrochado naquela mesma aurora. Um dia, ao despontar do sol, os dois passarinhos cantaram mais do que nunca, esvoaçaram alegres em torno do ramo, pousaram em todas as grimpas da árvore, e de cima de cada uma delas cantaram, trinaram, churaram. De dentro do ninho partiram os pios que mal se ouviam, e começaram a agitar-se umas asas pequeninas cobertas de penugem. Nesse mesmo dia, ao descair da tarde, os céus cobriram-se de nuvens, e as águas do rio tornaram-se turvas. De noite caiu a tempestade. Ao amanhecer, um dos passarinhos, tendo ficado a noite inteira com as asas abertas sobre o ninho para protegê-lo, cedeu lugar ao outro, e foi nos ramos mais altos esperar um raio de sol que lhe enxugasse as penas úmidas da chuva. Debalde esperou, o sol não veio nessa manhã. No entanto, as águas do rio, engrossadas pela chuva da noite, começaram a crescer com um ruído longínquo e surdo. Já as últimas folhas do ramo se achavam mergulhadas, e este começava a balouçar com o movimento da corrente. Os infelizes pressentiram o perigo que iam correr as premissas do seu amor, e começaram a esvoaçar inquietos em torno do ninho. As águas continuaram a crescer, e já se não via a extremidade do ramo. A inquietação dos malfadados crescia com elas. Continuavam a esvoaçar, soltando uns gemidos rápidos, mas repetidos, único meio por que podiam manifestar a sua aflição. Quando cansavam, pousavam no ramo vizinho, mas só por um instante, e recomeçavam logo a esvoaçar e a gemer. As águas cresciam sempre, e já grande parte do ramo estava mergulhado na corrente. Os infelizes redobravam os voos e os gemidos. Depois, o ramo vergou com a força da água, estalou e partiu-se. Preso às plantas marinhas, ficou alguns instantes no mesmo lugar. Depois começou a correr levado pela corrente. O ninho ficara fora da água, e dentro dele os recém-nascidos agitavam, medrosos, suas asas de penugem para os pais que acompanhavam o ramo, disputando no vôo a velocidade da corrente. Correram assim por muito tempo, o ninho sobre as águas, os pássaros cortando o ar. Quando encontrava alguma raiz ou planta, ou quando, na alguma volta do rio, a corrente menos rápida demorava o ramo, os infelizes tentavam pousar nas bordas do ninho, mas este ameaçava submergir-se com peso. Eles erguiam-se de novo e começavam, voando, a descrever em torno dele círculos tão estreitos que muitas vezes suas asas se encontravam. Fatigados da luta inútil, já o seu vôo era rasteiro, trêmulo e incerto. Pousando em qualquer árvore da margem, poderia cobrar novas forças, mas durante esse tempo, onde teriam ido o ninho e os filhinhos que pipitavam de fome? Continuaram a voar e o ninho a correr. Afinal, um deles caiu numa vertigem da fadiga sobre a corrente. Quis erguer-se de novo, voou. Abriu as asas na superfície das águas. Pesaram-lhe, porém, as penas molhadas, e sumiu no redemoinho que fazia o rio. O companheiro continuou a seguir ainda por algum tempo o ninho, mas venceu-o também o cansaço, abateu-se trêmulo
sobre um ramo da margem, donde caiu desfalecido na corrente. No entanto, era já de tarde, o céu tinha se tornado limpo, aparecer o sol, as águas do rio tinham baixado. O ninho encalhou por fim num remanso da areia, onde os infelizes filhinhos de um amor tão inocente e tão puro morreram de fome, de orfandade e de abandono, não tendo vivido duas auroras. Pois sobre aqueles seres tão inocentinhos, tão inofensivos, que parecem não ter sido criados senão para adorno da criação, pesará também a fatalidade da desventura? Pois nem aquele amor que fora tão puro e tão breve deixou de pagar ao infortúnio o seu tributo de dores? Ou será que a providência que rege os destinos do homem deixa o dos outros seres à lei do acaso? Se não tivesse medo que se rissem de uma questão de passarinhos, havia de apresentar estes problemas aos grandes pensadores, a ver se os resolviam.